Fazia 3 anos desde que Isabela morou e trabalhou na cidade. Ela não poderia entrar na faculdade de Direito de graça. E sua mãe, que trabalhava em 2 empregos na aldeia, não poderia pagar sua mensalidade de qualquer maneira. Ela teria feito um empréstimo, mas Isabela não queria um fardo para sua mãe. Ela resolveria seus próprios problemas. Então ela foi trabalhar como garçonete em uma cafeteria. Ela não ganhava muito dinheiro, claro. Durante esse tempo, ela nunca chegou aonde queria, mas a garota conheceu seu amor. Christopher era um garoto da cidade que morava sozinho em um apartamento de 2 quartos depois que seu pai morreu. Sua mãe o deixou quando Christopher tinha apenas 10 anos. O rapaz era militar. Ele serviu na unidade militar não muito longe da cidade. Em um dia de folga, à noite, ele viu Isabela na cafeteria. Naquele dia, alguns visitantes meio bêbados a importunaram, então o rapaz intercedeu. Depois ele foi se despedir da garota e desde aquela primeira noite, os jovens souberam o que era amor. Logo, Isabela saiu do quarto alugado com Christopher e eles começaram a morar juntos. Eles já estavam pensando em se casar, mas resolveram esperar mais um pouco. Eles economizariam um pouco mais e teriam um casamento, um lindo casamento. Christopher e seus colegas militares foram enviados em uma viagem de negócios para um local perigoso. Não chore, ele disse a Isabela, ao se despedir, vamos nos livrar de todos os inimigos de lá rapidamente, e eu voltarei. Estarei esperando, disse Isabela, enxugando as lágrimas. Você apenas tome muito cuidado, ela respondeu Christopher com um sorriso. Foi assim que ela se lembrou dele quando se despediu. Ele estava parado perto do ônibus, sorrindo para ela, mas ainda havia ansiedade em seus olhos, e os dias intermináveis de espera se arrastavam. Isabela até dormiu com o telefone, imaginando se Christopher ligaria. Ele entrou em contato, mas muito raramente quando seus comandantes permitiam. Um mês depois, Isabela sentiu-se mal. Ela pensou que todas as suas preocupações a deixaram anêmica, fraca, tonta. Ela foi para o hospital e depois de fazer alguns exames, descobriu-se que não havia nada de errado com a hemoglobina de Isabela. A terapeuta a encaminhou para um ginecologista. Sua anemia tem 5 a 6 semanas, a médica disse, com um sorriso enquanto examinava Isabela. Como 5 ou 6 semanas, a garota engasgou. Não pode ser. Eu tenho tomado pílulas. Então você esqueceu em algum momento, a médica disse. Pense bem, respondeu a médica com confiança. Isabela lembrou que esqueceu de tomar os comprimidos. Ela estava tão preocupada com Christopher e não pensava muito em si mesma e esse foi o resultado. Você é jovem, é um bom momento para dar à luz, tenho certeza que terá um filho lindo e saudável, disse a médica para lhe acalmar. Isabela saiu do hospital, encorajada pelas palavras da médica. Tudo daria certo para ela, ela queria ligar para Christopher, mas no último momento ela desistiu. Ele não estava de férias, então quando queria ele ligava. Christopher não ligou por uma semana. Isabela estava exausta. Algo estava errado. Um dia, ela decidiu ligar para ele, mas não conseguiu sinal. Então, outro dia, ela recebeu uma ligação. Isabela, meu amor, ela ouviu a voz de Christopher. Desculpa não ter ligado, há algum tempo nós não tivemos nenhuma conexão aqui. Como vai você? A garota perguntou com um arrepio na voz. Estou bem, respondeu Christopher alegremente. Diz-me como estás? Christopher, vamos ter um bebê, Isabela respondeu depois de um momento de pausa. Então Christopher parou de falar e gritou de alegria. Isabela, meu amor, esta é a melhor notícia que já ouvi. Você está realmente feliz? Isabela perguntou com um arrepio na voz. Claro que estou. Você ainda está perguntando, vou ter um filho ou uma filha? Minha querida,
Você apenas tome cuidado, quando eu voltar, você e eu definitivamente vamos nos casar. Teremos o casamento com que sonhamos, o rapaz se alegrou. Para ser sincera, não quero mais ter um casamento, eu só quero estar perto de você, Isabela admitiu. Eu estarei, apenas cuide de você e do bebê, Christopher respondeu em um tom repentino, quieto e sério, e cuide-se, disse a moça baixinho. Essa foi a última conversa deles. 2 semanas se passaram, e Christopher não ligou. Isabela decidiu ligar ela mesma de novo e de novo. O chamador não está disponível. A moça esperava que houvesse novamente problemas com a conexão, mas o tempo passou. Fazia 3 meses desde sua última conversa. Um dia, Isabela decidiu ir para a unidade militar onde seu noivo estava servindo. Não posso dizer nada específico, o comandante da unidade respondeu, baixando os olhos, mas parece que seu Christopher e os outros combatentes foram capturados. Só então, ele notou a barriga ligeiramente protuberante dela. Isabela empalideceu, quase caindo. Vamos, o homem a pegou e a sentou em uma cadeira. Você não pode se preocupar em sua condição. Por que você ficou em silêncio por tanto tempo? Gritou Isabela, sem ouvi-lo. A informação é imprecisa, por isso não ligamos, a mãe já foi informada, porém, respondeu o comandante. Isabela estranhou, a mãe dele não criou Christopher, no entanto, ela estava aqui na semana passada. Ela se perguntou, a mãe dele lembrava do filho, o que ela quer? Com o passar do tempo, Isabela voltou do trabalho um pouco tarde naquele dia. Ela teve que ficar até tarde na cafeteria por causa do banquete. Os pais da menina tentavam não sobrecarregá-la com o trabalho e a ajudava financeiramente, mas a gravidez não era uma doença, e o patrão não gostaria que ela trabalhasse pouco. Então Isabela trabalhou duro. Ainda bem que amanhã é um dia de folga. A caminho de casa, ela percebeu o quanto estava cansada, e não era apenas do trabalho. O suspense de não saber o que estava acontecendo com Christopher a cansava. Isabela envolveu seu cachecol firmemente em torno de si. Estava frio, embora ainda fosse novembro, mas o clima não teve nada a ver com isso. Foram os pensamentos ansiosos que fizeram sua alma congelar. Ela notou uma mulher de meia-idade com um casaco estiloso no banco do lado de fora. A mulher que viu Isabela foi até ela. Você é a Emily? A mulher se dirigiu a ela. Sim, quem é você? A garota perguntou, eu sou a mãe de Christopher, Emma, a mulher respondeu. O que você queria? Isabela perguntou secamente. Eu queria, exclamou Emma, eu gostaria que você, minha querida, desocupasse meus aposentos, seu apartamento. É o apartamento de Christopher, Isabela contestou. O que você está falando? Este apartamento era da minha mãe, na verdade, é o meu apartamento e posso provar facilmente. A mulher mudou para um tom agudo. Você esteve ausente por tantos anos e agora decide fazer valer seus direitos. Eu me pergunto o que Christopher tem a dizer sobre isso, disse Isabela. Não é da sua conta onde eu estive. Eu tinha minha própria vida pessoal e não me importo com o que Christopher pensa, especialmente porque ele não está mais vivo, disse a mãe de forma seca. O que você está falando? Christopher está vivo, Isabela quase chorou ao ouvir palavras tão raivosas. Você acredita nisso? Eu não, e por falar nisso, você não pode contar com nenhum pagamento do Estado para ele. Eu sou sua mãe, e você, na verdade, ninguém. Descobri que você nem é casada. Emma gritou outra coisa, mas Isabela não ouviu. Ela se virou e se afastou rapidamente da mulher desagradável. Saia fora do apartamento amanhã, senão irei à polícia. Isabela ouviu gritar na porta, e não me importo com sua gravidez. À noite, Isabela tinha pesadelos. Primeiro, Emma gritou alguma coisa,
Depois de repente houve uma briga na cafeteria e, de repente, ela sonhou com Christopher olhando para ela pela janela e batendo no vidro, e sua mão era ossuda como se ele fosse um esqueleto. A garota abriu os olhos horrorizada. Agora ela podia ouvir a batida na porta. Alguém batia insistentemente na porta da frente. Ela olhou para o relógio e era 8h30 da manhã. Ela vestiu o roupão e foi até a porta, parando na soleira com Emma. Você ainda está dormindo? Ela sorriu e se dirigiu para o apartamento, empurrando a garota grávida com o ombro. Pegue suas coisas e saia do apartamento. Eu já te disse isso ontem, você não entendeu? Eu não estou indo a lugar nenhum. Meu noivo mora aqui e logo teremos um bebê, respondeu Isabela calmamente. Você está registrada aqui? Christopher não está mais aqui, Emma falou sem paciência. Christopher vai voltar, você verá, sussurrou Isabela pálida. Não conte com nenhum pagamento do Estado e tire suas coisas para dar o fora, ou eu chamo a polícia, e se eles não ajudarem, vou ligar para meus amigos, eles são perigosos. Emma riu maliciosamente. Que vergonha, sussurrou Isabela. Ela percebeu que era melhor não mexer com essa mulher. Ela teve que sair do apartamento. O apartamento que ela já considerava seu ninho com Christopher. Ele disse que era o apartamento da avó materna dele, e a mãe era tecnicamente a proprietária, mas depois de todos esses anos, Christopher se acostumou a pensar que o apartamento era dele. Ele não achava que sua mãe simplesmente apareceria e expulsaria sua noiva grávida. Isabela estava empacotando suas coisas em lágrimas e pensando freneticamente para quem ela poderia ligar agora? Com quem ela poderia ficar? Ficou claro que ela tinha que ir para a casa de sua mãe, especialmente porque ela a chamava há muito tempo, que lá ela daria à luz um bebê com segurança. Isabela ligou para sua parceira, Glória, e explicou brevemente a situação. Vou deixar você ficar aqui em casa por 2 semanas, Glória concordou, pois depois meus pais estarão de volta. A mãe de Isabela tinha um temperamento forte, então ficar em outro local seria melhor para ela. Obrigada, só ficarei aqui por 2 semanas. Isabela se animou um pouco. Ela juntou suas coisas e se dirigiu para a saída, olhando tristemente para trás. Não há mais ninho de família para ela, e Christopher um dia estaria de volta. Ele voltaria, ela acreditava nisso. Emma olhou para fora da cozinha e disse, com uma cara descontente: Saia daqui já. Isabela não disse nada de volta para ela. Como você pode falar com uma mulher tão má e cruel que só tem dinheiro na cabeça? Ela não se importa com o filho. Ela não se importa com o que acontece com seu neto recém-nascido, mulher desagradável. Isabela fechou cuidadosamente as portas atrás de si, saiu pela entrada e pegou um táxi para a casa de Glória. A amiga não gostou muito da convidada, mas aceitou. Ela deu a ela um lugar no sofá, deu-lhe a roupa de cama e uma toalha e depois o que ela falou. Eu vou para minha mãe daqui 2 semanas, não se preocupe, Isabela respondeu com um suspiro. 2 semanas passaram e o trem já a levava para seu distante destino. A moça informou a mãe de sua chegada e ficou feliz em ver a filha em casa. É mais fácil passar por todas as tristezas juntos. E quando o bebê nascer, vai ser muito mais divertido. Isabela estava sentada no vagão do trem, segurando o telefone. Onde você está, Christopher? Isabela tentou não pensar em coisas ruins para evitar perturbar a si mesma e ao bebê. Ela tinha que esperar. Ela tinha que acreditar. Faltavam cerca de 3 horas para chegar em casa quando o trem parou em uma estação, parou por 40 minutos. Isabela decidiu descer na plataforma, tomar um pouco de ar e comprar um pãozinho ao mesmo tempo. Ela lembrou que o posto sempre vendia pastéis deliciosos. Isabela desceu do trem e havia uma pequena fila de passageiros que veio correndo. Isabela ficou no final da fila, calculando se chegaria a tempo.
De repente um cara puxou a bolsa dela, tanto que as alças ficaram no ombro dela e a bolsa nas mãos dele. Isabela cambaleou por um segundo, então gritou: ladrão, pegue o ladrão. As pessoas imediatamente se mexeram e o ladrão instantaneamente se misturou à multidão. Isabela gritou e chorou em vão. Algumas pessoas correram pela plataforma procurando o criminoso, mas ele parecia ter desaparecido. A polícia apareceu. Isabela teve que ir à delegacia para relatar o roubo. Em princípio, não havia nada de valor naquela bolsa, mas lá estava seu passaporte, seu seguro-saúde, seu cartão de gravidez e, claro, sua bolsa com dinheiro. Os benefícios da maternidade ainda não haviam sido pagos a ela. Seu empregador prometeu transferi-lo para seu cartão nos próximos dias. Ainda bem que o cartão e o telefone ainda estavam no bolso da jaqueta. Enquanto Isabela estava na delegacia, o trem dela havia partido. O que eu vou fazer agora? Gritou a pobre menina. Este trem não estará aqui por mais 24 horas e não há outro trem vindo até nós. São algumas horas de distância. O policial falou: não se preocupe com o seu passaporte, escreveremos um certificado para você e você poderá restaurar tudo, mas dificilmente encontraremos o ladrão, ele deve ter jogado suas coisas em algum lugar. Ela se desesperou porque havia dinheiro lá. A garota soluçou e então ela sentiu uma dor tão grande no estômago que gritou. Os policiais começaram a correr. Eles entregaram a mulher gemendo de dor aos paramédicos e foram embora. Isabela foi levada para a maternidade. Havia uma parteira de plantão naquela noite, e o médico acabou de fazer uma cirurgia. Ela examinou a mulher de 7 meses em trabalho de parto prematuro. A parteira perguntou sobre sua papelada e o passaporte. Ela exclamou: e onde está o cartão de gravidez? Tudo foi roubado na estação de trem, Isabela respondeu, fazendo careta de dor. Como eu poderia acreditar que você não está mentindo? Talvez você não seja examinada. A parteira disse, melindrosa. O que você está falando? Isabela estava indignada. No país onde ela morava precisava de documentação para poder dar à luz em um hospital tanto particular como público. Como os documentos tinham sido roubados, ela não tinha como provar que tinha acompanhamento médico. A parteira sem paciência disse: vá dar à luz debaixo do mato ou de uma ponte, gritou a parteira e puxou Isabela pelo braço em direção à porta. Por favor, me ajude. A parteira pensou por um momento, então deu uma injeção na menina. Depois de alguns minutos, pareceu diminuir a dor. Saia daqui, vá, disse a parteira, e literalmente empurrou a grávida Isabela para fora. Isabela estava sozinha na porta da maternidade. Ela estava com medo de que as contrações estivessem voltando. Nesse momento, o telefone de Isabela tocou. Com suas últimas forças, ela agarrou o telefone. Pode ser a mãe dela, mas o número não era familiar. Isabela apertou o botão com a mão trêmula. Emily, meu amor, olá minha querida. Ela ouviu a voz de um homem, Christopher, ela sussurrou quase desmaiando. Você está vivo. O tremor e a voz de Christopher podiam ser ouvidos à distância. Fomos liberados, eu era um prisioneiro, mas estou bem agora, eu estarei em casa em breve, como vai você? Como está o bebê? Ele perguntou. Christopher, é o seguinte, sua mãe está aqui, ela me expulsou, eu fui para a casa da minha mãe. Isabela disse mordendo o lábio de dor. Estou em trabalho de parto precoce, o trem partiu sem mim, levaram-me para a maternidade, eles roubaram meu passaporte e me expulsaram da maternidade. Quem te expulsou? Gritou Christopher, onde você está? Isabela lutou para dizer o endereço e desmaiou. Ela não sabia como Christopher, após a conversa, correu para algum comandante militar que os estava encontrando, implorou por ajuda de alguma forma. Rapaz, não se preocupe, você terá um filho saudável.
O general assentiu sombriamente e chamou um ministro da saúde. Então, 10 minutos depois, eles chegaram ao chefe do médico do hospital. O médico-chefe estava em casa na época, mas imediatamente correu para o hospital e carregou pessoalmente Isabela nos braços. E você, sua tola, disse-lhe a parteira, reze a Deus para que a mulher e o bebê sobrevivam. Isabela foi operada quando recuperou a consciência. Seu bebê estava sob supervisão médica e ela estava em tratamento intensivo. Pela manhã, ela foi transferida para um quarto normal. Christopher ligou, ela disse que teve o filho, o médico disse que está tudo bem, só que ele é pequeno, e ficará em observação. Isabela disse que não lembrava de nada. Christopher disse que ficaria tudo bem, apenas case primeiro comigo. Isabela, você quer se casar comigo? Perguntou ele. Sim, ainda hoje, respondeu a moça com segurança. Bem, não posso ir hoje, mas estarei aí em um mês. Venha para a casa da minha mãe, eu já liguei para ela, disse Isabela. Tudo bem, querida, você pode olhar pela janela agora? Christopher perguntou. Isabela, conscientemente virou a cabeça. Sua cama estava do outro lado da janela e o que ela viu lá fora fez sorrir e se perguntar ao mesmo tempo. A mesma parteira que originalmente a expulsou do hospital estava escrevendo, obrigado por meu filho Isabela, com rosas na calçada do lado de fora do hospital. Havia muitas rosas. A parteira fez o possível. Ela colocou as pétalas organizadas. O médico-chefe ligou para ela esta manhã e disse, você compra 101 rosas com seu dinheiro e coloca a frase na janela dela para aquela garota ver. O médico-chefe gritou, recebi uma ligação da própria capital por sua causa, quase fui demitido. O pai do bebê disse que aceitaria um pedido de desculpas se você colocasse uma frase de flores. A parteira cambaleou até a floricultura, percebendo que teria que pagar muito por tal buquê. Isabela depois descobriu que tudo foi a ideia do general de Christopher. Ele ficou tão furioso com a insensibilidade daqueles que deveriam ajudar pessoas no hospital que fez de tudo para punir ela de qualquer forma. Um mês depois, como prometido, ele voltou para Isabela e seu filho, que já moravam com a mãe de Isabela no assentamento. Christopher foi ferido e dispensado do serviço militar por motivos de saúde. Agora seria apenas uma vida pacífica e essa vida, ele decidiu construir longe do barulho da cidade e longe da mãe biológica que aliás não ficou tão feliz quando soube do milagroso resgate de seu filho. Christopher e Isabela finalmente se casaram sem um grande casamento, vestidos caros ou restaurante fino, mas para eles o que importava era o amor. Christopher trabalha em uma empresa de serviços automotivos consertando carros e ele é muito bom nisso. Isabela cuida do pequeno Samuel em casa, ajuda a mãe nas tarefas domésticas e está pensando em ser advogada no futuro, mas enquanto isso, sua primeira prioridade é sua família. Já a mãe de Christopher ficou com o apartamento, porém ela não sabia que havia dívidas no nome dela que passavam do valor do imóvel. Sem escolha, ela teve que dar o apartamento para a justiça para não ser presa por sonegação de impostos. Ela pediu ajuda a seu filho, mas Christopher não ajudou, pois estava feliz cuidando da sua amada esposa e do seu amado filho.